Gente querida, bom dia. Hoje é a última sexta-feira do mês de agosto, Vanderlei. E nós vamos falar hoje sobre saúde aqui, de uma perspectiva mais bíblica, quem sabe se é isso? É isso? Meu nome é Renato, que privilégio poder estar junto com vocês. Bom dia, Renato. Hoje, tudo bem. Hoje nós temos um dia bonito aqui em Florianópolis. Vai fazer uns 30 graus aqui hoje, né? Amanheceu um dia bonito, assim, com o sol brilhando. Mas sabe que parece que para domingo vai amanhecer bonito também, né? Ah, é? Com chuva? Com chuva. Isso é ótimo. 3 meses sem chuva por aqui, gente. Vocês acreditam num negócio desse? Então, a gente se solidariza, né, com as pessoas que estão passando aí a falta de água já aqui na Grande Florianópolis. Acredito que em outros lugares também já algumas pessoas começam a sentir isso, né? E nós vínhamos falando agora há pouquinho aqui sobre o que é qualidade de vida, e eu me lembrei até da palavra de Jesus quando ele diz a respeito da vida abundante, né? Então, eu acredito que essa pressão de será que vai ter água, será que não vai ter água, isso começa a afetar também a qualidade de vida das pessoas, Com né? certeza. A saúde das pessoas. E por que a gente pensou no tema saúde? Ontem, dia 29, né? Isso, foi o dia assim da conscientização a respeito do tabaco, do cigarro. Opa! Né? Que a gente... Tu fuma, Vanderlei? Não. Nunca fumei, né? Pergunta nunca fumei. Retórica. Nunca fumei, mas deixa eu te dizer por quê. E isso eu carrego assim como uma gratidão muito grande. Meu pai foi fumante, na época que eu era criança fumava. Então você foi um fumante passivo. De certa forma sim. Meus tios, as pessoas com quem eu convivia, mas professora, a professora lá do segundo ano do ensino fundamental, Cleusa Ana Becker, eu lembro o nome dela. Becker, né? Becker. Olha ali. Quem sabe é minha parente. Então, ela falava de algumas questões da qualidade de vida, noções de higiene e tudo mais, que muitas vezes em casa a gente não percebia daquela forma como ela apresentava, como ela dizia, né? E eu aprendi, guardei isso comigo, e eu lembro que lá pelos 8, 9 anos de vida eu decidi que eu não ia fumar. Interessante, Vanderlei. E eu tenho marcas assim dos meus professores lá das séries iniciais que foram muito importantes, né? De repente você que está nos assistindo é fumante, está nos ouvindo é fumante, né? Hoje em dia o Brasil é um exemplo a nível mundial, né? O cigarro foi sendo desconstruído de uma certa forma pelas empresas, pela lei, né? Tem os fumódromos, etc. Agora, tu contou uma história aí da tua professora, né? Eu vou contar uma pequena historinha aqui. Quando eu era adolescente, existia um cigarro que era top, chamava Califórnia. Olha, Califórnias, muito transparentes, né? Eu nem lembro mais a marca, mas era uma coisa muito famosa. Assim. Não era Volta ao Mundo? Volta ao Mundo! Olha ali. É altamente transparente. Então a gente comprava, eu lembro que o cigarro saía caro, comprava uma carteira daquela, botava no bolso e aí aparecia ali, Califórnia. Califórnia com filtro de carvão ativado. Essa era a propaganda que não prejudicava a saúde. E eu lembro que eu dei umas 3 fumadas e eu tossia muito. Graças a Deus, Vanderlei, eu posso dizer, olhar para vocês e dizer, não fumo. Me fez bem isso. Mas sabes que eu conheço e conheci muitas pessoas que tinham o hábito de fumar, que se transforma numa dependência, na verdade, né? Sim. E eu compreendo elas, quando elas tentam parar de fumar, às vezes por necessidade de saúde ou por uma decisão pessoal, né? Eu sempre digo, eu acompanhei a luta do meu pai para ele deixar de fumar.
foi uma luta tremenda, uma luta de anos, até que de fato ele conseguiu parar. E depois, hoje já fazem quase 30 anos que meu pai não é mais fumante, né? Então isso de fato a gente sabe que é uma luta, e vale a pena nós motivarmos pessoas a buscar um recurso, até mesmo de um tratamento médico, né, para deixar do vício do tabaco, né? Eu sei que tu tens uma pesquisa, que tu deu uma pesquisadinha sobre isso, e até tem um texto muito bacana. Enquanto tu vai tomando chimarrão aqui, eu quero dizer isso, né? Lá no teu perfil do Facebook, por onde muitas pessoas estão acompanhando agora, tem uma mensagem muito bacana do pastor Renato, né? Dá uma olhada ali que você vai gostar desse texto. Obrigado, Vanderlei, mas veja só, eu escrevo ali sobre o Moisés. O Moisés viveu 120 anos, testemunho da Bíblia, né? E ele viveu 40 anos numa circunstância junto com os faraós, numa família do reinado lá da época. Os outros 40 anos ele passou pastoreando ovelhas, assim, casado, né? E os últimos 40 no meio do deserto. Então teve uma vida bastante longeva o Moisés, né? E é interessante observar que algumas pessoas vivem mais que outras. Vanderlei, isso acho que tem a ver também com o jeito que a gente encara a vida, né? Sim. E aí você está me pedindo para eu trazer esses dados aqui, ó. Eu achei isso impressionante, ó. As pessoas que professam alguma religião, certo? E que experimentam alegria nessa relação com outras pessoas, etc., na comunhão com gente, né? Elas prolongam sua vida em média 3 anos. Não vale a pena ser membro de uma comunidade, participar, etc. e tal. Tem gente que diz que é perda de tempo. Estão enganados. Olha, eu vou mais longe, ó. Nessa pesquisa que eu li, as mulheres e os homens que crescem espiritualmente, quer dizer, que se envolvem com a palavra de Deus, etc., aumentam sua vida em 5 anos. Ai, ai, ai. E o ato de não fumar, nós tínhamos falado disso agora mesmo, né? Acrescenta 10 anos à vida de um indivíduo. Que coisa! Eu sigo aqui nessa pesquisa, Vanderlei. Vamos lá. A tranquilidade, a paz e uma morada em área residencial saudável pode aumentar a idade de uma pessoa em até 20 anos, Vanderlei. Eu fico estupefato. E uma última aqui para vocês, ó. Estar em sintonia com o meio ambiente. Quer dizer, pensar 10 vezes antes de cortar uma árvore, plantar flor, tentar comer aquilo que não tem veneno, não passar veneno, e por aí vai. Ajuda muito na experiência da longevidade. Pesquisem, coisa que vem de universidades. Coisa quente. Coisa quente. Quer dizer, coisas que nós podemos fazer para nos presentearmos, Vanderlei. E aí tem aquela música bonita, né? A vida é bonita e é bonita, né? Gente, vamos nessa, pô. A gente precisa celebrar a vida. Sim. Né? Nós cremos, pela fé cristã, de que essa é uma única oportunidade que nós temos aqui de uma vida, né? A ciência, inclusive, classifica nascer, crescer, reproduzir e morrer, né? Nós, pela nossa fé, cremos numa vida para depois, é uma vida que continua para a eternidade, né? E Jesus, ele nos prometeu uma vida abundante. Algumas pessoas, naturalmente, apontam essa vida abundante como para fartura material, para abundância material. Mas quando Jesus está falando de abundância de vida, ele está falando de qualidade de vida e vida que transborda para a eternidade, naturalmente, né? Ele está falando da vida no todo, né? Então,
nós que podemos professar uma fé, e aí fica o desafio, né? Não só para querer viver mais, mas para termos uma vida de qualidade, que por consequência vai também dar longevidade, buscar se envolver numa comunidade, crescer espiritualmente, aprender mais. O aprendizado refresca a nossa mente, traz alegria para o nosso corpo, traz vigor. E sabes que, falando em pesquisa, Renato, agora há poucos dias surgiu uma pesquisa de uma psicanalista brasileira. Eu não anotei o nome dela, estava lendo a matéria e esqueci de anotar o nome dela. Ela diz que há 11 milhões de pessoas em profunda depressão no Brasil, né? No universo de 200 e poucos milhões de habitantes que nós temos no Brasil, 11 milhões de pessoas estão sofrendo de depressão. Muitas destas estão ainda na fase inicial da vida. São crianças adolescentes e jovens, né? Então, esses dados nos ajudam a gente a pensar um pouquinho também o que está faltando para que essa qualidade de vida entusiasme mais nossos jovens, né? E traga vigor aos nossos velhos e assim por diante, né? Então, saúde é algo que a gente deve procurar preservar, e chega um tempo em que a gente mais se preocupa assim numa prevenção, né? Depois a gente precisa se ocupar de uma maneira mais efetiva, de fato, né? Conforme os anos vão passando, alimentação, e tudo mais, etc. né? Agora, tem casos onde a doença, o Orlando Moacir Carli, que nos assiste todo dia de manhã aqui, acabou de postar aqui, né? Às vezes a doença chega e a pessoa doente se culpa, né? Eu tenho essa doença porque eu sou culpado. Não é por aí. Não é por aí. A doença vem, ela vem na vida de qualquer um. Nós estamos sujeitos a um acidente, a uma disfunção, né? A vida é assim, a vida é dura às vezes com a gente, né, Vanderlei? Depende também do jeito que a gente vai encarando. Tem pessoas que têm mais facilidade, outras mais dificuldade, mas no fundo, olha, eu quero dizer para vocês, é um testemunho pessoal meu. A igreja me ajudou demais, Vanderlei. Conversar com pessoas que tinham o coração aberto, né? Isso faz um bem danado, rapaz. Sim. Tem gente que não tem isso. E claro que a gente tem que ter cuidado à medida que a gente abre a sua vida para os outros, mas é preciso, nós precisamos disso, isso faz parte do nosso ser. Verdade. Uma esposa querida, um filho querido que te entende, um parente querido, um irmão na fé, né? Isso também ajuda na saúde da gente. No decorrer da vida, depende de onde a gente trabalha, com pessoas com quem a gente convive, tem aquela história que a gente vai engolindo sapos, né? E eu acredito que sapo seja indigesto. Eu nunca provei. Dá para comer rã, viu? Eu conheço algumas pessoas que produzem, né? Então, é importante nós termos um espaço onde a gente possa compartilhar com outras pessoas aquilo que a gente está passando. Aqui na comunidade, e eu sei de outras comunidades que têm esse hábito, por conta também da própria dinâmica do encontro, do culto, onde a gente pode expor e apresentar para as outras pessoas: olha, eu gostaria que orassem por isso, né? Eu gostaria que nós agradecêssemos aqui em culto por isso. É muito importante a gente poder verbalizar, falar daquilo que são os nossos sofrimentos. A gente sabe que o sofrimento físico e também outros sofrimentos são resultados da queda do ser humano lá na origem. E isso está descrito no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Mas no último livro da Bíblia, há uma palavra de Jesus, revelada a João, que ele diz assim: Deus enxugará dos olhos toda lágrima, né? Portanto, há uma promessa não só para a eternidade, mas já agora. Com Deus nós podemos
ter um renovo para a nossa vida, né, Renato? E com essa palavra nós podemos ir terminando, porque os nossos 15 minutos já Verdade. dançaram, né? Com Deus nós podemos recomeçar uma vida nova, não é? Temos culto? Temos culto? Temos sim, Renato. Opa! Agora no próximo sábado, que é amanhã, lá na comunidade do bairro Tapera da Base, nós nos reunimos lá como comunidade. Amanhã nós teremos um momento de ceia, de Santa Ceia, lá com o pessoal da comunidade lá, um momento sempre bem marcante, bem significativo. E no domingo, com chuva e tudo, para agradecermos a Deus pela chuva, vamos nos reunir aqui na sede de onde nós estamos fazendo a transmissão, aqui na comunidade do Campeche, às 19h30. Com chuva ou sem chuva? Com chuva, sem chuva. Com chuva de preferência. Né? E eu me dei conta que eu tenho esquecido de convidar a turma, o nosso culto, durante a semana aqui na comunidade do Campeche. Às 20 horas, toda quarta-feira, temos o culto aqui na comunidade também. Né? Todos estão convidados a participar conosco. E quero dizer também que você pode compartilhar esse nosso vídeo, essa nossa conversa, e das próximas vezes, inclusive enquanto a gente está transmitindo, você pode clicar ali, compartilhar já,